Glória a Deus. Vamos lá? Abram suas Bíblias. Ou a nova tradição, que eu ainda não me acostumei, liguem. Né? Eu não me acostumei porque eu não quero me acostumar. Perceberam? Eu quero continuar com ainda a minha Bíblia de papel. Eu pedi para vocês abrirem. Na verdade, eu nem ia ler esse versículo hoje. Mas tem a ver com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Marcos, o meu xará. E o versículo é o capítulo 3, perdão. Só quero lembrar aqui do versículo, acho que é o 13. Percebi que essa minha Bíblia, alguns versículos são diferentes de outras traduções. Em alguns ela está no 14, em alguns ela está no 13. Mas vamos lá. Marcos capítulo 3, versículo 13. Quem já achou? Diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Tá acompanhando com a minha aqui, né? E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Amém. Se tiver Bíblia, põe a mão dela. Se não tiver, põe a mão no coração. Não sei, feche os olhos. Senhor, nós te damos graças por essa leitura. Te damos graças por todo o teu cuidado sobre as nossas vidas, pela tua presença que é real neste lugar. Que essa presença continue a nos impulsionar, a nos incentivar a ouvir tua voz. E é nesse propósito também que estamos aqui. A palavra dessa manhã possa ser um ensino, possa ser uma exortação. Não sei qual direção o Senhor nos levará, mas de uma coisa eu estou bem certo: a tua igreja quer ouvir o que o teu Espírito diz. E queremos estar sensíveis a essa voz, sensíveis ao que o Senhor tem direcionado essa igreja, esse ministério, a viver nos Açores, em Portugal, em São Miguel. Por isso o Senhor continua falando conosco. Por isso, Espírito Santo, que essa semente caia na boa terra de cada coração e que os frutos sejam gerados. E todos esses frutos serão para a tua glória e somente para a glória do Filho. Por isso, Senhor, obrigado. Nós entregamos nas tuas mãos, aos teus cuidados, os teus filhos que aqui estão. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quando o Senhor falou meu coração a respeito dessa palavra, estava num carro dirigindo, é claro. Eu e Larissa criamos um costume agora, um novo costume, de nos expor a palavra aonde quer que a gente esteja. E eu já tinha esse pensamento antes, no Brasil, né? Por isso que eu criei quando eu ia trabalhar, eu não gostava de trabalhar de carro, porque primeiramente era longe, eu tinha que pagar para trabalhar. Era 30, 45 minutos dirigindo, se não tivesse engarrafamento, que sempre tinha na cidade de Salvador, na Bahia. E por isso eu criei um hábito de ônibus, de autocar para vocês aqui. E dentro desse autocar, eu aproveitava o tempo que passava ali, que não era 45 minutos, era 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do trânsito, que sempre tinha. Né? E eu passava ali ouvindo louvores, ouvindo a palavra, ou lendo a Bíblia, né? Tanto até que, mesmo que eu fosse fardado, eu já era intitulado no ônibus como o irmão da Bíblia, né? E eu não sei por que eu levava aquela Bíblia gigantesca, mas eu dentro da Bíblia para estudar, e foi bênção nesse tempo, né? Eu até numa época eu escrevi algo sobre respeito, só que eu nunca postei, nunca falei nada a respeito, que era aproveitar o tempo
que a gente gasta no trânsito para ler. E por isso eu criei aquele costume de não dirigir, porque para mim dirigir eu perdia esse vínculo, esse contato com a palavra, ouvindo a palavra, essa exposição. Tanto que é que eu me acostumei tanto a fazer isso, que quando chegava em casa eu não lia a palavra, porque eu já tinha usado o tempo, sabe? E eu falei, esse costume tem que melhorar um pouco, né? E aí eu abri mão um pouco de ler dentro do autocar, dentro do ônibus, e equilibrei, né, o peso. Tudo na vida é um equilíbrio. Amém, igreja? E eu percebi, eu colocava o fone, né? Às vezes a gente entrava no carro aqui, primeiro a nossa sequência é levar Lara na escola, depois a gente vai para o trabalho. É maravilhoso. Morar aqui para mim é maravilhoso, porque é um triângulo assim, bem gostoso de se viver, é pertinho, em 10 minutos. Em 10 minutos você está na escola, em 10 minutos você está no trabalho, em 10 minutos você está em casa, é maravilhoso. Pelo losango, não sei nem como é a parte da matemática. Lá no Brasil era horrível, era ir para a escola, ir para o trabalho, depois tudo esse percurso eu gastava umas 4 horas, 5 horas, né? Tanto é que a gente gastava investimento com carro que levava Lara para a escola, que buscava Lara, e Larissa também que gastava, então não cruzava as coisas. Estar aqui é maravilhoso, amém? Amém. E nesse pequeno período a gente criou um costume, né? Eu gosto de ler, eu comprei livros, eu gosto de ler, e estou tentando e me esforçando a fazer Larissa também ter esse prazer. E estou conseguindo, glória a Deus. Em menos de 3 meses? Não, a gente está em fevereiro ainda, né? Calma, Marcos, calma. 2 meses, acho que ela já leu uns 3 livros já, né? Pequenos, mas leu. Posso ouvir um glória? Né? E ela criou o prazer de ler esse livro que eu estou lendo também, que é Olhe para Jesus. Tanto é que eu estou orando, e isso já tem queimado meu coração, segunda ou terça-feira, me reunir com os jovens grandãos. Você é grande, mas não é que seja você, entendeu? São os de maior idade. Reunir lá na minha casa, ou a terça-feira ou a segunda-feira. Tenho orado por isso, tem queimado meu coração, e isso vai se confirmar agora em março. Amém? O clube do livro. Vamos começar também? Eu não ouvi, não. Apesar de que o pastor ligou para mim ontem, perguntei se ele estava de peruca aqui, né? Camuflado, ele, né? Mas, olha, tá testificando, né? O clube do livro. Então, incentivo vocês a lerem o livro, lerem a Bíblia, a palavra, é claro. Mas estou dizendo isso pelo fato de que, nesse pequeno percurso, em menos de 1 mês, a gente já leu, vai terminar de ler um livro, né? Quando as pessoas vão para o Brasil, aproveita né? E traz mais. Aqui, feliz. E teve uma parte desse livro, Olhe para Jesus, que me chamou muita atenção. Por isso que eu comecei a ler Marcos 3, 13 e 14, porque fala que quando Jesus escolheu os seus discípulos, a primeira ideia de escolhê-los, é claro que a gente fica sempre empolgado pela prática do curar, do evangelizar, de fazer milagres, e está escrito aí, onde a gente leu está escrito isso, né? Mas a primeira missão, ou o primeiro chamado, ou talvez a primeira obrigação que Cristo plantou na mente deles, e essa é a prática do discipulado. Eu não sei se a pronúncia é a correta, é Talmudim, que eles usam, né? Lá, que é o discípulo seguindo o seu discipulador, e tem que ser de tão perto ao ponto desse discípulo ser forjado, né, com as características desse discipulador. Então, a primeira ideia aqui é essa. Que ideia? De estar com ele. Repete que eu me diga, estar com ele. Então, a visão do ano do secreto
O Senhor está empurrando a igreja, nos empurrando como seus filhos, a estar com o Senhor, a viver esse ambiente com o Senhor. Por quê? E vocês vão entender agora. Talvez o dedo do Sandro esteja coçando ali. Quando é que ele vai colocar o tema da palavra? Né? Já estou compreendendo como é que os mídias trabalham. E o tema é Ele me vê. Amém? Repete comigo, diga Ele me vê. E para isso, quando estávamos lendo, na verdade Larissa estava lendo no banco do carona e eu estava dirigindo, algo saiu do meu coração sobre a escolha de um discípulo. Que na verdade a gente lê e relê, mas a gente não percebe direito. E vocês vão perceber algo muito interessante. Marcos capítulo 2. A gente está no 3, não é isso? Aí você volta para o capítulo 2 e o versículo é o versículo 14. Na verdade a gente vai ler o 13 e o 14. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os o quê? E passando, viu quem? Viu Levi. Filho de quem? Alfeu. O que ele estava fazendo? Sentado na alfândega, ou num posto que ele cobrava os impostos. E disse-lhe, qual foi a palavra que Jesus disse a ele? Segue-me. E qual foi a atitude dele? Simples assim, se levantou e o seguiu. Olha para o teu irmão e diga, aprenda, viu? Amém? Aprenda. O que é que me chama a atenção aqui em Marcos? Marcos não foi um discípulo próximo a Jesus. Ele é discípulo dos discípulos do Senhor. Quem está entendendo? Que talvez ele tenha escrito o seu livro através de outro escrito. Mas o que me chama a atenção, e na verdade o que o Senhor quer falar conosco, é que Jesus estava fazendo o seu processo normal. E de repente, ele passa simplesmente por um posto de cobrança de impostos. E quem está ali, um judeu chamado Levi, que simplesmente ele olha para ele e diz, segue-me. Para você compreender, vamos lá para o livro de Lucas agora. O livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Serei breve, acredito eu, né? Lucas capítulo 5. O versículo é o 27. É a mesma passagem, só que quem escreve é outro discípulo de outro discípulo. Amém? Que é o Lucas, o médico Lucas. Quem já achou aí? Quem está esperando o projetor aí? O capítulo é o capítulo 5 e o versículo é o versículo 27. Quem está comigo aí? Qual é o livro? Vocês nem esperaram eu perguntar, né? É assim mesmo. Lucas 5, 27. Que diz assim, e depois disto, saiu e viu um quê? Você vê que ele já muda um pouco. Ele viu um publicano. De nome? Assentado aonde? Aonde? Que é a mesma coisa do outro, né? E disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa.
Parem, eu não quero adentrar no próximo assunto que vem o texto. Mas a gente tem a mesma narrativa, ou a mesma situação, narrado por duas pessoas. Concordam comigo? Mas existe outro ponto de vista. Essa escolha desse discípulo, ela é narrada em 3 evangelhos. O Mateus, o Marcos e o Lucas. Mas por que eu pulei o Mateus? Você vai entender o porquê agora. Mateus capítulo 9. Acharam? E o versículo é o 9. E Jesus, passando adiante dali... Estão me acompanhando? Olá, durma não. Assentado na alfândega, viu ali, né? Assentado na alfândega, um homem chamado o quê? Não estou entendendo. Agora está sendo claro, né? Como é? Ele chama o quê? E disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se, ou levantando-se, o seguiu. Tá tudo igual, não tá? Só muda o que aí? O nome. Quem é Levi? E aconteceu que, estando ali em casa, sentando à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E para mim isso foi incrível. Soltou na minha cabeça assim, pum. E olha que sempre leio. E talvez isso já tenha visto na minha mente já há muito tempo atrás, só que eu tinha esquecido. E por algum motivo isso queimou no meu coração. Talvez o Senhor queira falar com pessoas aqui nessa manhã. Amém ou não amém? Amém. E talvez você já esteja percebendo aonde o Senhor quer nos levar. E qual ensino o Senhor quer nos dar. De uma coisa eu estou certo. Aonde quer que você esteja, o Senhor te viu ali. Ou o Senhor te vê ali. E não importa se é neste ambiente, que para o judeu, aquele ambiente era um ambiente de traição. Porque Levi, que é o Mateus, como narrado pelos 3 evangelhos, ele estava em um ambiente que cobrava impostos. De quem? Dos judeus. E na verdade aquele tempo era um tempo onde Israel ou Jerusalém estava sendo comandada por Roma. Na verdade, Roma, para você compreender, era a chefe, ou comandante, ou o dono de Israel, ou de Jerusalém. E é claro, ele precisava de pessoas para cobrar impostos. O melhor seria escolher um romano e estar ali cobrando. Mas alguns judeus se colocaram à disposição disso. E é claro que fazendo isso, Levi colocou um alvo na sua testa, no seu coração, nas suas costas, não sei. Mas ele era visto como traidor. Quem está percebendo isso? Eu acredito que por esse fato, o Marcos e o Lucas narraram o nome dele Levi. Para enfatizar, porque Levi vem de uma geração de sacerdócio. E talvez ele esteja sendo, ou estava sendo preparado para isso também. Mas de alguma maneira Jesus faz as coisas de uma forma diferente. Percebe que por onde ele passou, ele pediu para que seguissem ele. E o natural para um discípulo seguir o seu mestre é esse discípulo, sabe, se colocar à disposição. Ou vou dar uma interpretação, ele dar o currículo para o mestre,
o mestre vai avaliar se ele está disposto a pegar aquele menino, aquela menina, para ensiná-lo. Vou ver como você se foi na academia. Vou ver como você foi na escola. Deixa eu ver se as suas notas estão boas ou se o seu procedimento foi bom. Raridade algumas, o próprio professor escolhe. Que é dificilmente isso. Ou o próprio aluno escolhe. Mas o professor dá a última palavra. E é claro que dificilmente alguém escolheria um homem ou um jovem que escolhe trair sua pátria e servir Roma. Aos padrões de antigamente, o Mateus ou o Levi era um homem muito rico por causa dessa decisão de escolher trabalhar para Roma. Mas repito, Jesus faz coisas diferentes. E é por isso que o tema da palavra é Ele me vê. Ele te vê. Eu não sei aonde você estava, mas de uma coisa eu estou bem certo. Se você está aqui hoje, é porque no ambiente que você estava, Ele te enxergou. Ele te viu lá. E como foi com Levi, assim é conosco. Mas o propósito dessa palavra é te fazer lembrar que, independente de quem você era ou de como você está agora, os olhos dele jamais vão se desviar da pessoa que você é. Ou das escolhas, talvez, que você fez. Não sei se ainda estou me fazendo ser compreendido. Mas quando eu leio o Marcos e quando eu leio o Lucas e percebo que as duas narrações são praticamente semelhantes, um inclui que o Marcos inclui que ele era filho de fulano, né? Um inclui que ele era publicano. Cada um aponta para algo do Mateus, para a falha do Mateus, para o erro do Mateus, para o pecado do Mateus, para a mancha do Mateus. Na verdade, só eles dizerem um nome, Levi, talvez, pese ainda mais. Levi, que seria talvez alguém que serviria como sacerdote, mas sacerdote, cobrando impostos, já causa um peso. É claro que eu não sei se foi essa a intenção deles. Mas de verdade, a intenção que acredito que eles tiveram é que a atitude deles se levantar, e a gente vai chegar a isso lá no final, se o Senhor permitir, é que nos chama mais a atenção. Mas em primeiro caso, por que Mateus não escreveu Levi também? Por que ele escreveu Mateus? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? E às vezes, a maneira que nós nos enxergamos, talvez seja os ambientes aonde a gente tem se expondo, ou está se expondo. Talvez seja as pessoas que estejam ao nosso redor. Quem está compreendendo isso? Talvez sejam as palavras que liberaram sobre as nossas vidas. Por isso que eu li no início Marcos 3:13. Porque primeiro, quando Jesus chamou eles, os 12, e é claro que nessa passagem o Mateus e o Levi estavam ali, foi para estar com Jesus. E eu acredito que nesse estar com Jesus, algo no Levi foi mudando e sendo moldado. Ao ponto de quando ele está escrevendo tudo aquilo que Jesus viveu ou passou com eles, ele quis escrever nessa passagem: Mateus, segue-me. O Mateus estava querendo dizer que antes de ele ver o publicano, antes de ele ver o cobrador de impostos, antes de ele ver alguém que traiu a sua nação,
Jesus já estava vendo que Mateus era um presente de Deus. Esse é o significado do nome Mateus. Presente de Deus. Eu sou um presente. Eu não sei qual foi o nome que seus pais te deram. Ambrosina, talvez, né? Mas de uma coisa eu tenho plena certeza. Todos nós temos um nome no Senhor. Todos nós temos um nome a qual muitos ainda não sabem. Alguns tiveram o privilégio de saber. Tipo, você não é Simão. Essa postura foi de Pedro. Não foi de palha. Foi de rocha, foi de pedra. Tipo o próprio Mateus, que era chamado de Levi, mas quando Jesus o chama, não chama pelo nome que a sua geração deu a ele, ou que seus pais deram a ele, mas chama pelo nome de Mateus. O Senhor quer falar conosco nessa manhã sobre a forma que nós temos nos enxergado, a forma que nós temos nos vistos, sabe? E também a forma que nós temos visto o outro ou o próximo. Existem duas lentes. E essa primeira lente é como eu me vejo. Será que é como ele me vê? Ou será que é como as pessoas têm me visto ou têm me rotulado? E eu não sei qual é a sua resposta, mas talvez a sua resposta está baseada no ambiente que você tem vivido mais tempo. Ou no ambiente que você tem exposto-se mais tempo. Porque eu acredito que uma das maneiras pelo qual Mateus escreve Mateus e não Levi, diferente dos Marcos e do Lucas, é pelo simples fato de ele estar convivendo com o Senhor, vivendo na presença do Senhor, estando com ele dia e noite, noite e dia. É como o livro de João, capítulo 15, nos convoca: permanecei em mim, e as minhas palavras irão permanecer em vós. Esse ato de permanecer é de estar com o Senhor, fazer do nosso dia a dia, estar na presença. Repete comigo em alto e bom som, diga: fazer do meu dia, estar na presença. É a maneira como eu acordo. Como eu acordo? Qual é a primeira coisa que eu me exponho? Qual é a primeira coisa que eu exponho minha mente, meu coração? É as redes sociais? É o telemóvel? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Qual é a primeira coisa que eu exponho à minha vida? Isso diz muito de quem está moldando você, de quem está lapidando o seu caráter. Porque lembra da palavra que um dia o Senhor nos falou, que hoje somos o resultado daquilo que contemplamos. Somos resultado daquilo que mais estamos vendo. Isso é certo. Quando você olha para minha filha, se ela entrar aqui, você vai dizer, não é nem pela aparência dela. Às vezes até pelo jeito. Essa é filha de Marcos. Porque até o jeito de andar dizem que parece comigo, mas isso não vem da genética, gente. O jeito de andar vem da genética. Vem de olhar. Vem de observar. Vem de ver. O que seus filhos falam, o que seus filhos expressam, é porque eles estão contemplando você, eles estão olhando para você, eles estão vendo você todos os dias, e isso vai replicar. Porque hoje os filhos estão fazendo muitas coisas que você diz, eu não ensinei isso. Porque eles estão contemplando outra coisa. E talvez essa outra coisa esteja desse aparelhinho aqui, que às vezes é inofensivo, mas que estão moldando. Eu só estou dando esse exemplo para que você perceba que um dia, como Levi, o Senhor, se você está aqui hoje, foi porque um dia o Senhor te disse, segue-me.
E talvez alguns aqui ainda não tomaram essa decisão de seguir Jesus. Mas eu quero te dizer que não importa quem você é, não importa onde você esteja, ou qual suja estão as suas vestes, como Levi estava, mas para contradizer os mestres daquela época, que eram mais religiosos do que aqueles que ouviam a voz do Senhor, ele foi lá e escolheu um publicano, que era impossível ser escolhido como um discípulo. Quantos estão ouvindo isso? Jesus não se importa com o que as outras pessoas vão falar, vão pensar, vão dizer, pelo simples fato de ter escolhido você. Eu não tenho dúvida, todos que aqui estão são escolhidos do Senhor. Deus tem um propósito direcionado para a sua vida, para o seu coração. Não importa a idade, não importa a cor, não importa o tamanho, Deus tem um propósito. O problema do nosso século, o nosso problema é que nós queremos estar aqui e a gente precisa trabalhar isso muito em nós, porque foi uma semente plantada e essa semente já cresceu e muitas das vezes talvez já esteja até dando frutos. E que semente foi essa? De tê-lo como um gênio da lâmpada. Aquele que está aqui só para saciar as nossas necessidades. Aquele que está aqui só para atender as nossas petições. E nós queremos isso e Ele tem prazer de fazer isso, mas não é a nossa prioridade, porque o sentido de Deus ter nos feito foi para ser sua imagem e a sua semelhança, e o propósito disso tudo foi para relacionar-se. A diferença do nosso Deus para os deuses de outras religiões, e digo isso com letra minúscula de Deus, é que eles buscam o Senhor. O nosso veio até o ser humano, se dispôs a vir, deixou o seu trono de glória, abriu mão da sua glória de filho unigênito para ser filho primogênito, porque o Senhor abraçou a sua criação agora como filhos. Nós hoje não temos mais título de criatura, somos filhos do Senhor a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele nos abraçou como seus irmãos, porque o sonho de Deus Pai é ter uma grande família, de muitos filhos, mas esses filhos não mais como Caim e Eva, ou Adão e Eva, perdão, que foram feitos com um objetivo real, com um propósito real. Caíram, e quando caíram geraram filhos, mas esses filhos não eram mais a imagem e semelhança do Senhor, eram filhos gerados à imagem e semelhança deles, seres caídos, mas o Senhor fez a ponte para essa reconciliação. E se estamos aqui hoje é porque o Senhor está nos convocando a compreendermos essa reconciliação. A reconciliação da comunhão, a reconciliação de estar perto. E nós não estamos falando aqui de religiosidade. Isso aqui que a gente leu não é religiosidade. Alguém que é mestre passa por um lugar que muitos dos seus julgam como lugar inapropriado, encontra um judeu lá que escolhe trair sua pátria, cobrando os impostos dos próprios seus, olha para ele e diz: segue-me, e esse não pensa 3 vezes, ele levanta e segue. Talvez o Mateus já estava ouvindo falar a respeito dele. Talvez o chamado dele seja tão forte ao ponto de a gente não conseguir dizer não, sabe? É incrível, né? Quando Jesus fala, segue-me. Diferente daquele jovem rico que não escolheu segui-lo. E se nós estamos aqui hoje, é porque escolhemos segui-lo. Mas não podemos cair na cilada. Que cilada? Ele está aqui para satisfazer as minhas vontades.
os meus prazeres. Ele quer. E Ele faz isso porque Ele faz mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Quem crê nisso, igreja? Mas a primeira ideia do Senhor é estarmos com Ele. É estarmos com Ele. Estar com o Senhor. O que é que você pode fazer para estar com o Senhor? Quais são as oportunidades que você pode criar para estar com o Senhor? Uma foi estar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas não tem culto todo dia. E agora? Repete comigo, diga, não tem culto todo dia. Não tem. E que bom que não tem culto todo dia. Porque senão iríamos cair em uma religiosidade também. Eu estou em comunhão com Deus porque eu estou na igreja. E você sabe que não é isso. Isso não é verdade. Estar aqui não significa que você está vivendo em santidade. Estar aqui não significa que você é um crente chegando a ser querubim. Estar aqui é muito importante. Estar aqui muda a sua vida. Estar aqui, você está se expondo ao ambiente. Agora vamos transportar isso aqui para a sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, seu sábado. O que você pode fazer do seu dia a dia para transportar-se. Isso aqui para o seu dia a dia. Você não pode levar os pastores. Mas você pode levar o pastor dos pastores. Você pode levar ele contigo. Isso quer dizer que Mateus andou tanto com Jesus, ao ponto dele mesmo. Você acha que os discípulos que estavam com Jesus gostaram da presença do Mateus? Não mesmo. Como é que ele escolhe inimigo? Mas séculos já se passaram, você já recebeu muitos ensinamentos, e a gente sabe que o Senhor não está olhando nem para isso. Tanto é que ele escolhe um perseguidor, um matador de cristão, para ser um dos maiores homens e líderes que escreveram a Bíblia. Foi como ele falou para o Samuel, cuidado, eu não olho segundo o que os homens olham, ou os homens olham a aparência, eu olho o coração. Quem está compreendendo? O Senhor olha, o Senhor está vendo quem você é. E é por isso que eu quero selar essa palavra aqui nessa manhã simples e direta. Como é que você tem se rotulado? Como Cristo está te vendo? Ou como os homens estão te vendo? Ou como as pessoas te veem? Sim, pastor, mas como é que Cristo está me vendo? Porque eu acredito que ele jamais acharia que o preço que ele pagou foi em vão. Ele chama de mano, de mana, de brother, de sister, com glória. Você é filho, você é filha, você é irmão, você é irmã. Você pertence a um propósito eterno. Quem está compreendendo isso? E por esse motivo o Senhor quer que isso queime no seu coração. Por esse motivo o Senhor quer que queime na sua alma, na sua mente. Porque quando estávamos lendo essa passagem, e por algum motivo eles escreveram Levi para enfatizar, e o próprio Mateus escreveu, não. Eu vou escrever quem eu sou nele, pelo nome que ele me chamou de verdade. Eu não sou o fracasso da minha família, porque eu não fui escolhido para ser um sacerdote. Ou talvez não tinha pontuações ou notas que alguns dos mestres me escolheram, ou me escolheriam para ser um discípulo. Talvez ele escolheu servir a Roma, porque ele, talvez, não sei, tenha fracassado no seu propósito de servir sua nação como sacerdote.
Mas por algum motivo, ele estava atrás de um balcão cobrando seus próprios irmãos. E por algum motivo maior, que vai além da nossa lógica humana, um homem passou por ali. Olhou para ele e disse: Mateus, meu presente. Vem comigo. Me segue. Eu não sei como foi que o Senhor te chamou, mas eu tenho uma plena certeza. Ele está vendo aquilo que ninguém vê. Ele está vendo aquilo que ninguém vê. Nem nós, líderes, somos capazes, sabe? Ele instruiu Samuel: Samuel, cuidado. Você está vendo o que está diante dos seus olhos. Vão aparecer diante de você um desfile de homens bonitos, robustos, beautiful. Mas eu olho o coração. Ele ouviu a voz do Senhor, e diante dessa voz do Senhor, ele disse: não é possível, está faltando alguém aqui, tem algum filho? Não, está todo. Tem algum, está faltando. Era o Davizinho. E outro ponto da palavra vai nessa mesma proporção. A proporção de como é que eu estou me vendo. Será que eu estou me vendo com as lentes que o Senhor está me vendo? Com os olhos do Senhor? Ou eu estou vivendo com as lentes do mundo? Com as lentes do que as pessoas estão me vendo? Ou com o que Satanás está plantando na minha mente e no meu coração? Estão percebendo isso? Sim ou não? Os levitas, os músicos podem subir, vocês podem já subir já. Já pode ir já queimando aí. E tem outro problema que é maior ainda. Sabe qual é o problema maior? É olhar para os meus irmãos que estão próximos a mim e enxergá-los como Marcos e como Lucas enxergou Mateus. Não pelo novo nome que o Senhor os deu, mas pelo rótulo do mundo, pela sujeira das suas vestes, pela lama do pecado. Quem está entendendo, igreja? Como é que eu estou vendo quem está do meu lado? Como eu enxergo eles? Eu enxergo eles com as lentes, com as minhas lentes carnais e humanas, ou eu enxergo ele com as lentes de Cristo? Porque eu quero ser beneficiado, eu quero ser amado, eu quero ser perdoado. Eu quero dizer isso porque eu tenho um testemunho. Logo quando o Senhor me escolheu, me levantou como um pastor, eu tinha os meus 18 anos, 20 anos. E eu me lembro como hoje. E o Senhor nunca me fará esquecer esse dia. Eu me lembro como hoje de uma reunião pastoral que nós tivemos. A igreja descobriu que um pastor estava traindo sua esposa e com uma jovem da igreja. Jovem essa que era liderada por mim. E fizemos aquela reunião. Na verdade não foi eu que fiz, né? Eu era só mais um dos pastores. E o pastor já tinha conversado com ele antes, como diz a Bíblia, chamou testemunhas, ele continuou insistindo. E aí tinha que dar o veredito, o que é que a gente faz com ele? E eu me lembro eu tinha sangue na minha boca, olho por olho. Queria que ele pagasse o preço, porque eu me sentia um santarrão, sabe? Quem está entendendo isso? Recém-habilitado ao pastoral, sou o cara. Todo mundo dando voto lá, tem que tirar a farda dele, tem que fazer isso. Nem me lembro direito qual foi
Eu lembro que eu abri a Bíblia, pá. Tal. Ele tem que pagar. E eu fui refletindo isso para brincar. Tempos depois, esse mesmo menino, jovem pastor, que estava julgando aquele pastor por ter tropeçado, caído, e queria que ele pagasse o preço, não caiu no mesmo pecado, mas algo semelhante. Antes de me casar, me relacionei com a minha futura esposa. Qual é a diferença do que ele fez pelo que eu fiz? Nada, pecado é pecado. E o Senhor me trouxe na minha mente o julgamento de novo. Como um peso, sabe? Quem está compreendendo isso? Quais são as lentes que você tem visto o seu irmão? Com que lentes você tem enxergado ele? Porque naquele dia eu aprendi o motivo pelo qual não julgueis, para não ser julgado. Deus me deu a graça. Eu alcancei misericórdia no Senhor. Como disse Davi, bem-aventurado aqueles ao qual o Senhor não expõe os seus pecados. O Senhor me poupou. E é claro, eu tive que tomar uma decisão. E tomei essa decisão. O que o Senhor está fazendo conosco nessa manhã é para que a gente se avalie. Quem eu quero ser nessa história? Eu sei que a intenção do Marcos e do Lucas não era mostrar, sabe? Não era diminuir o Mateus. Mas eu creio que para causar mais impacto. É como hoje, a gente dá mais valor ao quem eu era para aquele que permaneceu. Eu sempre tive isso inculcado na minha cabeça. Eu sou um filho de pastor, cristão, que foi criado no Evangelho, né? Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, claro, quedas, tropeços, falhas, mas eu sempre, e tivemos um debate na faculdade por esse respeito, porque muitos valorizam mais aquele que era. Eu já matei 30 e agora eu estou pregando. Já percebeu que a gente valoriza mais esses testemunhos do que aquele que sempre permaneceu na presença? E eu era encado com isso, e eu ficava revoltado com isso, porque na verdade, dentro de mim eu nunca queria reconhecer que eu era tanto pecador, tanto falho, como aqueles que eram alguma coisa e se tornaram uma nova pessoa em Cristo. Eu não sei se eu estou me fazendo ser entendido, mas de uma coisa eu estou bem certo: todos nós temos um Levi. Todos nós temos uma falha. Todos nós fizemos escolhas erradas. Tomamos decisões fora de Deus, fora de Cristo. E é por isso que o Mateus diz: não, eu não sou mais o Levi, o cobrador de impostos. Eu sou o Mateus. Porque eu prefiro olhar para o título que Ele me deu, para o nome que Ele me deu, porque o nome que Ele me deu me libertou. O nome que Ele me deu me fez nascer de novo, me fez ser uma nova pessoa. E essa nova pessoa escreve o livro de Mateus como rei dos judeus. Como rei dos judeus. Se você for ler o livro de Mateus, você vai perceber que ele está empurrando aos judeus a crerem: esse é o rei de vocês, esse é o Senhor de vocês. E por algum motivo o Senhor te tirou da onde você estava, está te tirando da onde você está, para um lugar que Ele quer te expor. Mas essa exposição não é para revelar a sua glória, mas a glória dEle, o louvor dEle, a beleza dEle.
Por isso que o primeiro convite do Senhor para você é: esteja com Ele. Esteja com Ele quando você acorda. Ouça um louvor, ouça a palavra, leia a palavra, nem que seja um versículo. Faça uma oração. Durante o dia, caminhando, entra comigo nesse carro, entra comigo nesse autocarro, Senhor. Eu quero tomar essa decisão, mas eu não quero tomar essa decisão fora da Tua vontade, mas é dentro da Tua presença. Conversa com Ele. Todos os dias, chama Ele para o negócio, chama Ele para perto, igreja, diariamente. E isso vai te moldar, não ser mais o Levi, mas isso vai te moldar você se enxergar como Mateus. Eu sou aquele que Ele escolheu, eu sou o presente de Deus. Tem uma coisa que os 3 evangelhos narram igualzinho. Eu quero te convidar para você levantar. Sabe qual é essas 3 coisas? Não vou nem pedir pro santo colocar, ele vai ficar meio doidinho por isso. Mas é o levantou-se. O levantar-se, quando a gente vai no original, ele não usa o verbo de se levantar. Como você acabou de se levantar. Isso não estava no livro, isso foi curiosidade minha. Quando ele se levantou, quando ele levantou-se, ele usa o verbo de ressurreição no grego. O mesmo verbo que usou para dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente diz sim para o chamado, quando a gente diz sim para olhar como Jesus nos vê, para enxergar com as lentes do Senhor, para olhar o próximo com os olhos do Senhor, o Senhor está te dizendo: você está saindo da sua zona de morte para a morte, para a vida para a vida. Quem está compreendendo isso? Quando Mateus sai daquele posto e se levanta, quando você assiste The Chosen, você vai perceber o que eu estou dizendo. Ele se levanta. Todo mundo fica... Tanto é que o Lucas diz: ele largou tudo. Você não sabe o que é o tudo do Mateus. Mateus era rico demais, gente. Tanto é que a próxima atitude dele é reunir na casa dele. E aí, você está disposto a largar essas lentes do mundo, de enxergar como o mundo te vê, de olhar como Cristo te vê? Pastor, eu não estou conseguindo. Secreto. Como é que está escrito ali? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe qual a maior recompensa que Ele vai te dar? É você sair de lá mais parecido com Cristo. Querendo ou não, igreja, esse é o maior propósito de estarmos aqui hoje. Primeiro é adorá-lo e fazê-lo reconhecido para ser adorado. Mas lá fora a gente continua adorando Ele, para que Ele também seja reconhecido e adorado. Mas não tem como a gente fazer isso como a gente faz aqui. Lá fora a gente faz com a nossa vida. Lá fora a gente faz com as nossas expressões. Como Levi. Mas que as atitudes dele eram de Mateus. Eu posso falhar, eu posso errar como Levi, mas a minha essência, eu sou Mateus. Eu sou um presente de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: você é Mateus. Você é um presente de Deus. Quantos se reconhecem como um presente de Deus? Se você não se reconhece como um presente de Deus, você vai falar isso para o Senhor agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e você vai dizer isso para o Senhor. Senhor, eu não me vejo como o Senhor me vê. Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu estou me enxergando como o mundo me rotula, como o mundo me vê. Não sou digno disso, não sou digno daquilo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor sabe que eu não sou digno. Mas até por isso o Senhor me escolheu. Porque eu, Senhor,
Talvez Mateus perguntou isso também. Tem tantos alunos aí, tantos prodígios por aí, mas por que eu? Senhor, eu oro para esses que estão orando ao Senhor, perguntando a mesma coisa. Por que eu? Por que eu? Talvez a resposta não venha logo de imediato, como foi com o Levi. Talvez ele mesmo não saberia que um dia ele escreveria um dos livros que evangelizariam milhares e de milhares de judeus. Porque é um dos livros do Evangelho que mais apontam para que o judeu olhe para o Cristo, para Jesus e veja Ele como o Cristo, o Messias. É essa pessoa que o Senhor, eu não sei onde foi que ela estava, mas o Senhor a chamou. Eu não sei onde ele estava, mas o Senhor o chamou. E não o chamou pelo nome sujo, ou talvez pelas suas vestes, chamou pelo aquilo que o Senhor vê que ele era, ou que ele é, ou que será. Como diz no livro de Romanos, o Senhor ressuscita a morte e chama a existência o que não existe. E eu creio que naquele momento que o Senhor chamou Mateus, algo que ainda não existia passou a existir. Eu não sei o que não existe na vida dessa mulher, desse homem, desse jovem que está aqui, mas em nome de Jesus, eu creio que vai passar a existir. Vai existir o discípulo, aquele que vai seguir com o Senhor, vai seguir com o Senhor, lado a lado, junto, vai caminhar junto, vai sentir as poeiras dos seus pés, porque vão estar tão perto. Como diz, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Aquele convite que o Senhor disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu quebrei a lógica, eu quebrei todo o paradigma para chegar até vocês. Parece que eu nem estou falando com vocês aqui, não é? Mas de alguma maneira foi desse jeito com você também. Deus, é com você que o Senhor está falando. Conversa com Ele. Diz para Ele, Senhor, eu quero as tuas lentes. Eu quero me enxergar como o Senhor me vê, e eu quero enxergar o meu próximo como o Senhor vê ele. Porque eu não tenho como amá-lo se eu não enxergar com as tuas lentes, se eu não ver com as tuas lentes. E se eu não tenho as tuas lentes, é porque está faltando mais secreto. É porque está faltando estar mais contigo, porque eu estou no processo também. Reconheça isso, você está no processo. É como o próprio apóstolo Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja forjado em vós. Levante suas mãos, igreja. Levante suas mãos ao céu, se você assim conseguir, e também se é assim que você deseja, como se estivesse dizendo, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu quero fazer dessa palavra de Paulo uma oração. Senhor, eu sei que para nós, liderança, aqueles que discipulam, como é difícil esperar o teu tempo, o tempo do processo de ver cada vida transpirando o teu perfume, sendo o Senhor. Nos faz nós também, me faz a mim também ter as lentes do Senhor, de esperar e acreditar que todo esse processo doloroso, de vê-los cair e se levantar, de vê-los se sujar e depois vir diante do Senhor se lavar, até que o Senhor seja forjado, até que o Senhor seja forjado. Jesus, como o Senhor disse ao Pai, tu em mim e eu neles, que eles percebam que o Senhor habita, que eles percebam que este novo nome já está aí, só está sendo ocultado pelaquilo que eles eram, mas diante da exposição do Senhor, algo novo vai surgir,
algo novo vai surgir. Eis que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E agora eu não vou te pedir para você se levantar como você se levantou agora. Eu vou te pedir para você se levantar como Mateus se levantou, para uma nova vida, para um novo caminho, para novas escolhas, para uma nova